Hoje em dia, todo mundo gosta de imitar quase todo mundo, é verdade ou não é? Na internet sempre tem alguém imitando alguém e imitando outras coisas. Mas nós que aceitamos Jesus e temos o Senhor como nosso Salvador, Ele é o nosso espelho, né? Não temos que ter como imitadores seres humanos, mas temos que imitar a Deus, o ministério de Cristo, a vida do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Por quê? Os homens falham, os homens erram. E muitas vezes, por alguém querer imitar uma outra pessoa, e aquela pessoa peca, aquela pessoa pode pecar, não é para pecar, mas de repente ela peca, ela falha, ela erra, pronto, aquela pessoa fica desiludida e às vezes não quer saber mais de seguir o evangelho. Por quê? Porque o exemplo dela não foi Jesus. Nós temos que ser imitadores de Deus, porque se formos imitadores de Deus, nada vai afastar você do amor de Deus. Amém, pessoal? Se tiver um escândalo no meio evangélico, você vai entender, porque a Bíblia diz que haveria escândalo, sim ou não? Você fala, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa que caiu, vamos orar para que ela se levante. Você não vai, aquilo não vai ser prerrogativa para você se desviar da presença de Deus. Antes, não. Você vai se firmar, porque você tem imitado o ministério de Jesus. Amém, pessoal? E Paulo fala que o povo não pode se dá à prostituição, à avareza, aí ele fala sobre a impureza. Paulo vai dando várias instruções. Aí ele continua dizendo, eu vou ler a partir do versículo 7. Vamos lá, a partir do versículo 7. Efésios capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, ó: portanto, não sejais seus companheiros. Ele fala que nós não temos que ter comunhão com aquilo que é desagradável a Deus. Já falei sobre isso semana passada. Aí ele diz aqui no versos 8, onde vai começar o nosso entendimento hoje. Versículo 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois o que, pessoal? Acende essa luz, está muito fraca. É o que, pessoal? Luz no Senhor. Aí ele dá um conselho dizendo, andai como que a igreja? Como filhos da luz. Vou ler novamente o versos 8. Porque noutro tempo ereis trevas, quer dizer, era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Como nós estamos andando? As pessoas podem olhar para nós e ver que há Jesus, elas podem não concordar com a sua fé, elas podem nem gostar, que eles falam crente, né? Nem gostar de crente, mas quando olha para você, quando olha para nós temos sido exemplo? Nós estamos sendo exemplo? Dentro da nossa casa, os nossos filhos, no trabalho? Em outro tempo, quando nós éramos do mundo, nós andávamos segundo o curso do mundo, mas agora não. Nós somos de Jesus, somos iluminados pela palavra de Deus. Amém, pessoal? Antes havia trevas em nossos corações, um coração cheio de mágoa, de ressentimento, uma boca suja de palavrão, de pornografia, de imundícia. Hoje não, hoje você é luz. O que sai da sua boca é para edificar. Amém, pessoal? O seu coração é um coração limpo. Às vezes nós ficamos com raiva, às vezes ficamos irados, porque temos um temperamento, ficamos tristes, alegres, mas o seu coração não guarda mais rancor, o seu coração não guarda mais mágoas, o seu coração não guarda mais ressentimento, porque antes, quando nós éramos do mundo, talvez o coração guardava esses ressentimentos, mas agora não. Você aprendeu a perdoar. Amém, igreja? E a gente já ensinou que perdoar não é concordar com aquilo que está errado, mas você libera o perdão, porque você não vai carregar aquela coisa ruim, aquilo que é de ruim, dentro do teu coração por causa de alguém. Amém, pessoal? Então, quando nós éramos trevas, nós praticávamos aquilo que o mundo praticava e achava legal, normal. Agora não. Você é luz no Senhor. Você foi iluminado pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém, pessoal? A luz de Deus está sobre nós. Somos iluminados pela palavra de Deus. Você é luz no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. As pessoas veem Jesus na sua vida, vê a presença de Deus em você. Ou será que nós só somos luz na igreja? Quando sai da igreja, apaga a luz. Apaga a luz quando sair da igreja. Apaga a luz espiritual que eu estou dizendo, nem a física não. Que daqui tem que apagar, né? Senão a conta de luz vem o dobro, né? Será que a gente só acende a luz quando vem na igreja? Eu vou acender a luz agora. Aí você vai, canta louvor, adora ao Senhor. Saiu da igreja, apaga a luz, vai para um pagodinho, vai para um funkzinho, vai para um forrozinho. Não é verdade? Põe aquelas músicas dentro do coração, porque ainda não há luz de Deus de verdade.
Nós temos que entender que hoje nós somos luz no Senhor. Nosso coração não é lugar para habitar paixões infames do mundo, mas é para ser cheio da presença do Espírito Santo, mas é para ser cheio de Deus no nosso ser. Amém, pessoal? Nós não podemos ser crentes, vamos dizer, usar esse termo, né? Vazios, mas temos que ter a luz de Deus dentro de nós, porque quando um cristão é cheio da luz de Deus, a presença de Deus é suficiente na vida dessa pessoa, e ela não vai precisar de nada, absolutamente nada desse mundo para preencher ela. Sabe por quê? Porque ela já está cheia da presença de Deus. Quem corre atrás das coisas do mundo é porque é vazia. Mas nós, que hoje somos luz do Senhor, que nos arrependemos do pecado, que renunciamos o mundo, hoje o Espírito Santo é suficiente e nos enche da glória do Senhor. Em nome de quem, pessoal? De Jesus. Tanto que ele continua dizendo, vamos avançar no versos 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Vamos entender. Quando nós éramos do mundo, os frutos que nós tínhamos eram frutos de pecado, fruto das trevas. Mas hoje temos o Espírito Santo, sim ou não? Quem crê que tem o Espírito Santo? Pastor, eu creio que eu tenho. Então, se nós temos o Espírito Santo, ele dá fruto. É a mesma coisa, se você te plantar na sua casa uma laranjeira, um pé de laranja, o período certo ela vai dar o fruto, sim ou não? É a mesma coisa. Se hoje eu sou de Jesus, você não veio só para frequentar uma igreja, você veio para dar frutos, para que através da sua comunhão, da sua fé com Deus, você possa receber o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Tanto que ele diz aqui, porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Nós passamos a ter mais bondade, você passa a ter mais misericórdia, você passa a exercer perdão. É verdade ou não é? Não tem esse negócio, eu não vou te perdoar nunca mais, então está faltando o fruto do Espírito. Tem que liberar o perdão, tem que tirar o rancor, temos que trazer, porque a bondade que exercemos não é nossa, ela vem de quem? Ela vem de Deus, porque não há bondade em nós, ela vem de Deus. Então o fruto do Espírito exerce bondade, misericórdia. Ele diz aqui, bondade e justiça. Você é justo. Se chega alguém com um negócio errado, você fala, não, eu não quero. Não, mas olha, metade do preço. Fala, pode ser de graça, eu não quero, porque você é justo, você é do Senhor. Você não é conivente com aquilo que é errado. Deu para entender ou não, pessoal? Porque você entendeu que você tem que fazer o que é certo. Antes, quando era do mundo, que o brasileiro tem essa mania de querer ter vantagem em tudo. É verdade ou não é, pessoal? É o mal do brasileiro. Mas você não, você hoje é de Jesus, é um brasileiro convertido. Tem esse negócio de vantagem. Você quer o que é justo. O que é seu, o que é do outro, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Se antes, lá no caixa, ou seja, na padaria ou no mercado, alguém desse o troco errado para você, a mais, né? Colocava no bolso, falava, ei, me dei bem. Não, você é justo. Fala, está errado aqui, o troco é assim. Uma vez eu fui pagar um caixa, eu dei R$20, a pessoa me deu 50, estava distraída. Eu falei, está errado o troco. Eu te dei 20, você está me dando 50, ela é mesmo. Coitado da moça, já pensou depois repor o caixa dela? Temos que ser justos. Então nós temos que ser justos. E quando você é justo, não é querer ser melhor do que os outros. E quando você é justo e você serve a Deus, se prepara que você vai encontrar muita gente malandra, muita gente que quer coisa errada, que vai achar você estranho. Você que quer ser justo, você que quer fazer a coisa certa, você que é o estranho, né? Aqui no Brasil tem esse negócio, se a pessoa é honesta, ela ganha até uma reportagem. Olha, achou uma mala de dinheiro, devolveu, né? Sendo que honestidade devia ser algo normal do ser humano. Verdade ou não é? Então o que acontece? Nós temos que procurar ser justos. Os frutos virão. Sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas oram querendo cura, querendo milagre, querendo prosperidade, querendo bênção, querendo mudanças na vida dela. Mas a maior mudança acontece primeiro em você. Porque são esses frutos que vai fazer com que o poder de Deus e a glória de Deus se manifeste na sua vida em nome de Jesus. Como Deus vai ouvir alguém que não tem bondade no coração, que é ruim? Deu para entender ou não? Como Deus vai ouvir alguém que não é justo, que é metido a malandro, que gosta de ter vantagem, que gosta de roubar alguém, que gosta de enganar alguém? Deus ouve esse tipo de pessoa, pessoal? Então isso aqui está muito ligado a ser respondido por Deus. Porque se eu quero ser respondido por Deus, eu tenho que olhar o meu caráter. Será que Deus vai responder conforme a vida que eu tenho levado diante dele? Porque olha só,
porque, versos 9, né? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça, e o que é mais, pessoal? E verdade. O cristão não anda em mentira. Existe um tal hoje de mentira do bem, não existe, mentira é mentira. Seja verdadeiro. E ser verdadeiro contraria muitas pessoas também. Porque você vai falar, não faço porque isso é errado. Ah, mas agora você fazia antes. Antes eu fazia, agora eu sou luz. Antes eu era trevas, eu achava normal. Hoje mais não. Acabou. Amém, pessoal? Então não espere, se você se converte, aceita Jesus, as pessoas vão te aplaudir. Se prepara para ser criticado, porque agora você mudou, porque agora você vai andar em bondade, em justiça e em verdade. Deu para entender ou não, pessoal? Não adianta você ser conivente com as pessoas, agradar as pessoas que querem fazer coisa errada e desagradar a Deus, que é aquele que tem o poder de mudar a situação da sua vida. Então Paulo fala, quando uma pessoa se converte, os frutos dela se mostram através da bondade, da justiça e também da verdade. Amém, igreja? Aí ele continua dizendo aqui, 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o que, pessoal? Condenai-as. Ele está falando do quê? Qual é o assunto de Paulo? O Paulo fala do assunto, qual é o assunto dele? Da prostituição, da impureza e da avareza. Nós não temos que nos comunicar. Não pode haver no seio da igreja, no meio da igreja, a impureza, a prostituição, né? Ou a mentira. Não, temos que procurar andar em verdade. Então ele diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, o que ele fala, pessoal? Condenai. Se alguém chama você ou conversa com você acerca de qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, você não tem que ter medo de a pessoa vai ficar chateada. Você tem que condenar e falar para essa pessoa, fulano, fulana, isso é errado. Acabou. Você não pode aceitar. Se a pessoa quiser praticar, o problema é dela, mas você não vai aceitar, porque é errado. Sim ou não, pessoal? E também não vai aceitar dentro da sua casa coisa errada. Se alguém tem um negócio que é ilícito e manda você guardar, você nem pega, fala, não sai para lá disso daí. É errado, está condenado, não aceito. Porque a nossa conduta, irmãos e irmãs, vai determinar muito sobre o que você vai receber de Deus. Tanto que Paulo continua dizendo, ó, vamos ao versos 11 e a gente avança. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Versos 12, olha o que ele diz. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas, olha só, se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Que é a luz? A luz é a palavra de Deus. Fala a verdade. Quantas coisas que nós achávamos que era certo, mas o dia que a gente leu a Bíblia viu que estava errado, é verdade ou não é? Já teve coisas na sua vida que você achou que era legal, que era certo, mas quando você leu a Bíblia você se assustou? Senhor, mas isso aqui é errado, por quê? Foi iluminado. O Senhor iluminou a palavra no seu coração. Você entendeu que aquilo é errado. Então você foi iluminado pela luz. Amém, pessoal? E aí nós tomamos a decisão de sair das trevas e fazer o que era reto aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. A luz de Deus veio, te iluminou, mostrou que aquilo é errado e você então abandonou para viver uma vida dirigida por Deus. Porque a luz tudo manifesta. Versos 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo fala à igreja que a igreja não pode dormir espiritualmente. A igreja tem que estar despertada, condenar o que é errado, fazer o que é justo e não ser conivente com aquilo que é errado. Se nós antes éramos coniventes porque não conhecíamos a palavra, hoje não. Hoje nós temos a autoridade de Deus de condenar, não aceitar e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O problema de muitas pessoas que vão às igrejas, oram a Deus, clamam ao Senhor, querendo milagre, querendo cura, querendo prosperidade, querendo família feliz, mas continua vivendo na onde? Nas trevas e não na luz. E é por isso que tem pessoas que mesmo elas dentro das igrejas, a vida delas não muda. Porque enquanto elas não condenarem,
não tirarem aquilo que é errado na vida delas, não haverá mudança. Vai viver eternamente pedindo, clamando, não vai acontecer. Porque o Senhor está te iluminando. Se a palavra de Deus está dizendo que é errado, não faça, não vá, não haja desse jeito, Ele está iluminando você. Ele está abrindo a sua mente para você entender que as trevas que você está vivendo vai te levar a um caminho de destruição. E somente através da obediência da palavra é que a luz de Deus virá sobre você e vai mudar a sua situação em nome de quem, igreja? De Jesus. Porque olha o que ele diz aqui, ó. Ele pede para a igreja despertar. Ele fala à igreja, versos 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha o versos 15, o que ele diz aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como o que, pessoal? Sábios. Ele fala que nós temos que ver a nossa conduta. É fácil eu olhar de repente, eu olho para você e vejo a sua conduta. Acho que não é crente não, pelo jeito, hein? Ou vocês olhar para mim e falar, sei não, pastor, acho que não é crente. E olhar para nós, para a nossa conduta. Senhor, será que eu tenho sido servo do Senhor? Será que eu estou fazendo a sua vontade? Ele diz que nós não temos que conduzir a nossa vida cristã como uma vida irresponsável, como uma vida sem nenhuma consequência. Ele diz aqui no versos 15, ó, portanto, vede prudentemente como andais. Sim ou não, pessoal? Paulo não fala, fica olhando a vida do outro, vê como ele anda, ele fala para você olhar para a tua vida. Se o outro não anda na presença de Deus, se o outro diz que é crente e faz coisa errada, é o problema dele com Deus. Faça você a sua parte. Porque hoje em dia está um tal de as pessoas olham a vida dos outros e se desviam e se afastam da presença de Deus porque olham a vida dos outros e não a própria vida. Até porque a salvação é individual, deu para entender ou não? Cada um estará diante de Deus, será julgado pelas suas práticas e pelos seus atos. Então Paulo fala à igreja que a igreja tem que ver como ela tem andado. E nós, como temos que andar como nécios, quer dizer, irresponsáveis, imprudentes, não. Ele fala que nós temos que ser sábios. Conduzir a nossa vida com responsabilidade, sabe por quê? Porque a gente não sabe a hora da nossa partida. A morte avisa quando chega, pessoal? Não. Você não recebe uma carta, antigamente era carta, né? Você não recebe um e-mail ou pelo WhatsApp dizendo, olha, amanhã tu vai, viu? Aí você apronta, vai lá, pede perdão, chora e vai para o céu. Não sabe. Jesus falou que vem como um ladrão. Por isso que você tem que andar com responsabilidade. Porque se você estiver no pecado, mesmo dentro de uma igreja e morrer, não haverá outro caminho a não ser o inferno, a não ser a perdição eterna. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Tanto que ele diz que nós temos que olhar como nós andamos. Se o fulano diz que é crente, ele é mentiroso, o problema é dele, eu vou andar na verdade. Deu para entender ou não? E nós temos que entender, irmãos, a importância de manter a nossa vida em santificação. Porque é a santificação da tua vida que vai mover a glória de Deus em seu favor. Tanto que ele diz aqui, para nós encerrarmos, ele diz aqui no versos 15, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, quer dizer, cuidando do seu tempo, zelando do seu tempo, aproveitando o seu tempo, por quantos dias são o quê, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta, você tem aproveitado o seu tempo com as coisas de Deus? Com que você tem aproveitado o seu tempo? Preste atenção, essa semana, quantas vezes você leu a Bíblia? Essa semana, quantas vezes você teve tempo para orar? Essa semana, quantas vezes você arrumou um tempo para vir à igreja, para se fortalecer? Você está aproveitando o seu tempo com as coisas espirituais? Você está aproveitando o seu tempo com as coisas de Deus? Porque às vezes você quer muito de Deus, mas está oferecendo pouco para Ele. Você quer muito de Deus, mas está oferecendo pouco tempo para Ele. Deu para entender ou não? Mesma coisa daquele pai, daquela mãe ausente que não dá tempo para o filho. E depois que o filho cresce, quer que o filho dê atenção. Como? Você só recebe o que você oferece. Olha para a sua vida. Paulo fala de uma igreja que aproveita o seu tempo. Os dias são maus. Estamos vendo tempos difíceis em que o diabo trabalha na destruição da família.
As ideologias de gênero estão entrando nas escolas e tentando desde o berço perverter a natureza do seu filho. Hoje em dia estão querendo convencer a nós e você que quando nasce uma criança, não é menino mais ou menina, é um ser humano, depois ele decide. Mulher não é mais mulher, é pessoa que gesta. Você está entendendo ou não? Estão tentando desqualificar a natureza de Deus. Os dias são maus, o diabo tem trabalhado nessa geração, nessa juventude. Quantos entram na universidade, em vez de aprender alguma coisa, vocês sabem disso, principalmente as faculdades particulares, as federais, né? Entram lá, em vez de a pessoa aprender uma profissão, não, aprende outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que a matéria que a pessoa prestou para poder estudar. Hoje em dia é politicagem, e o diabo está trabalhando em todas as esferas. Esses dias, uma família foi presa no interior de São Paulo, vocês sabem disso, um juiz com ideologia de gênero prendeu porque os filhos não curtem funk e outras coisas do mundo. Os pais ensinavam os filhos em casa, deve ter visto a matéria, não estou mudando do assunto, estamos vendo tempos difíceis. E o juiz do interior de São Paulo, lembra agora, está tendo uma repercussão muito séria, condenou os pais a 50 dias de prisão por causa disso, porque os filhos liam livros, é ou não é? Eram educados, estavam crescendo, aprendendo, falando vários idiomas, mas falou que os pais estavam cerceando os filhos da cultura, do funk, das coisas desse mundo. Olha só, como pode um juiz condenar os pais por causa disso? E alguém que rouba o celular, dá um tiro em alguém, vai lá, foge do flagrante, paga uma fiança e sai no outro dia e prende os pais que estavam ensinando os seus filhos o que é certo. Os dias são maus, a perseguição está se levantando. Você está preparado para ser perseguido como está acontecendo? Esses dias um pastor teve que se explicar para um juiz, porque estava pregando sobre salvação, sobre ideologia que é errado. Cada um faz da sua vida o que quiser, mas a Bíblia tem que condenar o que é errado, sim ou não, pessoal? A palavra de Deus, fulano, é errado você praticar isso. Quer continuar nessa vida? O problema é seu com Deus, avisado foi. E nós temos que orar e buscar a Deus, remir nosso tempo, aproveitar o nosso tempo. A perseguição está se levantando contra a igreja. Você pode ver como as pessoas estão incomodadas com o evangelho, com a pregação, com a palavra, com a Bíblia, né? E algumas igrejas estão querendo se adaptar para não ser perseguida, estão começando a aceitar certas coisas que não pode. A igreja tem que ser a igreja de Cristo. Por que Jesus foi perseguido pelos religiosos? Porque Jesus condenava as práticas do pecado da igreja, do templo, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Fingiu uma coisa que não eram pessoas ruins, e Jesus condenava e eles ficavam furiosos com Jesus, sim ou não? Por tantas vezes tentaram matar Jesus, e a igreja ela tem que assumir o seu papel. Temos que remir o nosso tempo, temos que vigiar, vigie, cuide dos seus filhos, olhe o que eles vejam na internet, vigia. Paulo fala da importância da igreja, ele diz aqui, versos 16, remindo o tempo, quer dizer, aproveite o seu tempo. Por quantos dias são o que, pessoal? Em dias maus, em dias difíceis. Olha aqui para mim. Se você não for revestido do Espírito Santo, você cede ao diabo, à tentação. Você só permanece de pé se você estiver consagrado e ungido na presença de Deus. Vigie dentro da sua casa. O diabo tem atacado as famílias. Olha como o diabo tem atacado as famílias. E o que mais me assusta é o diabo atacar as famílias e as famílias não buscar a Deus. Eu lembro que uns anos atrás, não é muito tempo não, 6, 7 anos atrás, as reuniões da família eram das reuniões mais cheias. Hoje é a mais vazia. Parece que as famílias estão 100%, todo mundo feliz, família abençoada, só vê reclamação nas famílias. Mas as pessoas não estão remindo o seu tempo, não estão aproveitando um tempo para lutar pelos seus filhos, orarem, trazer a foto, consagrar as roupas, lutar pela sua geração, lutar pelos seus filhos, para que o diabo não destrua as suas casas. Hora de nós acordarmos, irmão. O diabo está trabalhando na mentalidade das pessoas, tentando tirar a natureza que Deus deu ao homem. E cabe nós, como igreja, aproveitar o nosso tempo e lutar pela nossa família, lutar pela nossa geração, para que não seja uma geração fraca e perdida. Amém, pessoal? Olha só o que ele diz, versos 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem, pessoal?
Não sejais insensatos e irresponsáveis. Entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus te tirou do mundo, não foi para viver nele, no mundo como você estava vivendo. Foi para fazer de você uma nova criatura. Alguém que vai fazer diferença nessa terra em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem crê que você vai fazer diferença nessa terra em nome de Jesus? Você vai fazer diferença. Jesus te chamou para você fazer a diferença. Ah, pastor, mas na minha casa só eu busco. É porque você veio para fazer a diferença em nome de Jesus. É porque só eu oro pela minha família, eu luto pela minha esposa, pelo meu marido. Deus chamou você para fazer a diferença, amém, pessoal? Você está se levantando no meio de uma geração perdida para fazer com que aqueles que estão andando em trevas reconheçam a luz de Deus em nome de quem? Faça essa luz de Deus brilhar acerca da sua família. Quem quer ver a família no inferno aqui? Pastor, eu quero ver alguém queimando o inferno da minha família. Toma cuidado, hein? Pastor, tem um fulano. Se pudesse eu mandava agora. Não, não é assim, nós somos de Deus, amém, pessoal? Ninguém quer ver a sua família no inferno, pois é o que vai acontecer se eles não se converterem. Já parou para pensar se seu filho morre sem salvação? Já parou para pensar se o seu marido morre sem salvação? Se sua esposa morre sem salvação? Se seus pais morrem sem salvação? E o que a igreja está fazendo? Você está aproveitando o seu tempo intercedendo pela sua família? Você está aproveitando o seu tempo orando pela sua casa? Porque o diabo muitas vezes está trabalhando na mente dos seus filhos e você não está orando por eles. Aproveite o tempo. O Senhor chamou para você fazer a diferença. Em nome de quem, pessoal? De Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos que trazer luz às trevas que o mundo está. Nós temos que trazer luz do jeito que os jovens, essa juventude está sendo guiada por Satanás para a destruição. Você tem que ser luz, meu irmão. Iluminar a glória de Deus aonde você passar. Parar de ser só individualista, querer olhar só para você, porque se você tem a luz de Deus, essa luz vai irradiar sobre todos que estiverem à sua volta em nome do Senhor. E aí vai haver diferença na sua casa. Vai haver paz na sua família. Porque ele diz, versos 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o que ele diz no 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há o que, igreja? Contenda, desavença, bebida, desavença. Mas ele diz aqui, mas enchei-vos o quê? Antes você era do goró, agora você tem que ser da adoração. Você era da carreira, ou não é? Da maconha. Você agora é da adoração, você agora é do Senhor. Você se enche da presença de Deus, não das coisas do mundo. O mundo, nós corríamos atrás dessas coisas para preencher um vazio, sim ou não, pessoal? Mas agora Jesus já preencheu. O Espírito Santo te preencheu. O Espírito Santo te encheu. Amém, igreja? Então agora você tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é mais uma cervejinha, uma cachaçinha, uma caipirinha, uma pornografia, uma mentira, um engano. Não, você é cheio do Espírito Santo. Hoje o que te preenche não é mais as coisas do mundo. Você condena essas práticas, sim ou não, pessoal? Você hoje é cheio da presença do Senhor. Paulo convida uma igreja a entender que hoje a igreja ela é espiritual. E que uma igreja só permanece de pé quando ela é cheia do Espírito Santo. E o que você está precisando hoje é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, que vai te guiar, que vai te dirigir, que vai dar a paz que você precisa, que vai dar a sabedoria que você precisa para lidar com os conflitos deste mundo, em nome de quem? E é o Espírito Santo que nos ilumina para guiar outros que estão em trevas. Deu para entender ou não, pessoal? Paulo convoca uma igreja que agora não se enche mais com as coisas do mundo, mas ela se enche agora com as coisas espirituais, quer dizer, com a presença de Deus. Já estou terminando, é que semana que vem tem outra mensagem, eu quero encerrar essa mensagem hoje. Versos 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o que ele diz aqui, ó. Falando entre vós, mal do outro. Isso ou não? É isso mesmo, pessoal? Falando, fuxicando, falando mal um do outro, lascando o crente. É isso? É isso, pessoal? É isso? O que ele diz o quê?
E o que ele diz aqui, pessoal? Falando entre vós o que, pessoal? Com salmos e hinos e cânticos espirituais, adoração. A igreja é diferente. A igreja fala um do outro, vamos orar, vamos lutar. Hoje eu estou sabendo que aquele irmãozinho caiu, vamos orar a igreja para ele se levantar. Eu estou sabendo que aquela pessoa está doente, vamos orar para Jesus curar. Deu para entender ou não? Não é ficar falando mal um do outro, não. Isso daí a gente fazia, muitas pessoas faziam quando era do mundo. Hoje nós somos diferentes. Ele diz aqui, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha o que ele diz aqui, ó, cantando e salmodiando ao Senhor, na onde, pessoal? No vosso coração. Tem que ter alegria na igreja. Adoração não é velório, adoração tem que ter alegria. Você tem que salmodiar, se alegrar na presença do Senhor. Tem que ter alegria para adorar o Senhor. É o que ele diz aqui, ó, dando, versos 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21 para encerrar, ele diz aqui, ó, sujeitando-vos uns aos outros, na onde, pessoal? No temor de Deus, sujeitando-nos aos outros, ele fala respeitando um ao outro. Amém, pessoal? Respeitando o gênio, comportamento, temperamento um do outro e orando um pelo outro. É assim que a igreja de Cristo é uma igreja que está ali para ser luz e para fazer a diferença em nome do Senhor. Amém? Que você possa ser essa luz. Que você possa realmente iluminar a presença de Deus onde você passar, a glória de Deus esteja junto em nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração.